Frei Gilson foi expulso de um avião por usar um crucifixo. O funcionário tentou debochar dele, humilhando-o, mas o que aconteceu a seguir surpreendeu a todos a bordo. Naquela manhã, Frei Gilson acordou cedo, como fazia todos os dias. Quando o telefone fixo tocou, um som raro o fez largar a vassoura e atravessar a sala de paredes descascadas. Alô, disse ele, com a voz grave ecoando no espaço vazio. Do outro lado, uma mulher animada falou: Frei Gilson, aqui é da comunidade de São José em Recife. Suas lives chegaram até nós e queríamos te convidar para uma missa especial. O povo está precisando de uma palavra sua. Gilson segurou o telefone com as duas mãos, seu coração aquecendo. Se é pro povo de Deus, eu vou com alegria. Como faço para chegar? Ela explicou que a passagem já estava comprada, cortesia de um fiel generoso, e que ele só precisaria ir ao aeroporto de São Paulo no dia seguinte. Que Deus abençoe vocês, respondeu ele, anotando o horário num papel amassado. No dia seguinte, ele pegou um ônibus até São Paulo, com a mochila surrada no ombro e o crucifixo grande pendurado no peito, um presente de um frade amigo, feito de madeira áspera, que ele carregava desde os tempos de seminário. Sua túnica marrom, um pouco desgastada nas barras, era sua única roupa, mas ele a vestia com orgulho, como quem carrega uma história consigo. No aeroporto de Guarulhos, o movimento era intenso. Famílias arrastando malas, executivos apressados, crianças correndo entre os bancos. Gilson passou pelo check-in com um sorriso simples. O funcionário devolveu o bilhete com um aceno. Boa viagem, Frei, disse ele, e Gilson agradeceu, sentindo-se em paz no meio do caos. Caminhou até o portão, o crucifixo balançando a cada passo, atraindo olhares curiosos, mas nenhum hostil. Dentro do avião, Gilson encontrou seu assento na classe econômica, na janela 12A, e se acomodou com cuidado, a mochila no colo. O espaço era apertado, mas ele não se importava. Já viverá com menos. Ajustou o cinto, o terço no bolso, e olhou pela janela, vendo os funcionários carregarem as últimas malas. Os passageiros entravam lentamente, enchendo o corredor com vozes e risadas. Uma senhora idosa sentou-se ao seu lado e o cumprimentou com bom dia, Frei. Ele retribuiu, feliz pela companhia. Um jovem com mochila ocupou o assento do corredor, mexendo no celular, alheio ao mundo. O ronco dos motores começou a crescer, um zumbido que prometia a decolagem, e Gilson fechou os olhos por um instante, rezando em silêncio. Senhor, que essa viagem seja para a tua vontade. O embarque terminou e a tripulação passou pelo corredor checando cintos e bagagens. Gilson abriu os olhos, sentindo o avião vibrar sob seus pés, e notou os olhares começando a se voltar para ele. Ou melhor, para o crucifixo em seu peito. Uma mulher na fileira à frente virou-se, franzindo a testa, mas não disse nada. Um homem de terno, ajustando o cinto, murmurou algo para o vizinho, que riu baixo. A senhora ao lado dele sorriu, como se dissesse: não liga. Foi quando Bruno, um comissário jovem de uniforme impecável, passou com um carrinho. Seus olhos fixaram-se no Frei e ele parou, inclinando a cabeça, soltando um comentário debochado que quebrou o silêncio. Isso aqui não é igreja, hein? Que é esse crucifixo gigante? Tá achando que é padre de novela? O tom alto chamou a atenção e risadinhas começaram a pipocar pela cabine. Gilson ergueu os olhos, sereno, e respondeu com calma: é minha fé, meu filho. Não atrapalha ninguém. Bruno riu, cruzando os braços, mas não insistiu. Fé. Vamos ver como ela voa, disse ele, sarcástico, e seguiu pelo corredor. Os passageiros trocaram olhares, alguns rindo baixo, outros balançando a cabeça. No fundo do avião, na última fileira, o senhor Manuel, o dono da companhia, observava tudo em silêncio. Um senhor humilde de 70 anos, com boné surrado e camisa simples, ele reconheceu Gilson imediatamente. Anos atrás, numa noite de desespero, o Frei rezava por ele, um gesto que ele nunca esquecera. Manuel apertou as mãos no assento, sentindo que algo estava por vir. Gilson mantinha os olhos na janela do avião, o vidro embaçado refletindo a luz fraca da manhã, enquanto o ronco dos motores crescia, um murmúrio constante que embalava a cabine.
Ele segurava o crucifixo com a ponta dos dedos, sentindo a madeira áspera contra a pele. Um lembrete silencioso de quem era e do que carregava. A senhora idosa ao seu lado, Dona Clara, tricotava uma linha azul, com os óculos tortos no nariz, lançando-lhe sorrisos gentis de vez em quando. O senhor é um frei de verdade, né? Igual aos das lives que minha filha vê, disse ela, a voz doce cortando o barulho dos passageiros que ainda se ajeitavam. Gilson sorriu humildemente. Sou só um servo, dona. Rezo com quem precisa. O jovem com a mochila no assento do corredor nem levantou os olhos do celular, com os fones de ouvido bloqueando o mundo ao redor. A tripulação circulava pelo corredor, enquanto as vozes dos comissários ecoavam suavemente pela cabine. O avião estava pronto para decolar, com as instruções de segurança ecoando pelo alto-falante, enquanto Gilson respirava fundo, sentindo a paz interior que contrastava com o burburinho da cabine. No entanto, o clima mudou quando Bruno, o comissário de uniforme impecável, voltou pelo corredor com o carrinho vazio, as rodas fazendo um som estridente a cada passo. Ele parou na fileira 12, fixando os olhos no crucifixo de Gilson, o mesmo que já o incomodara antes. Eu não acredito que você ainda está com essa coisa pendurada, disse Bruno em voz alta, o suficiente para virar cabeças. Isso aqui não é voo de igreja, é um avião. Tira essa cruz agora, ou vai ter problema. Gilson olhou para ele com serenidade. Não atrapalho ninguém, meu filho. Essa cruz é minha fé. Fica comigo, respondeu calmamente. Bruno, com um sorriso debochado, inflou a cabine com seu comportamento. Fé. Aqui não é lugar para teatro religioso, padre. Isso não é procissão, é um avião. Ele disse, rindo alto, apontando para o crucifixo como se fosse um troféu de piada. Risos começaram a ecoar entre os passageiros, e logo surgiram comentários paralelos cortando o ar. Um homem de terno, na fileira à frente, virou-se e disse, com sarcasmo, vai benzer o motor com essa cruz? Sai daqui e vai rezar na pista. Uma mulher de meia-idade, mexendo no cabelo, riu alto. Olha o tamanho disso, parece que ele quer pregar um sermão no céu. Um rapaz de boné, atrás, gritou. Expulsa esse fanático, ninguém quer missa a bordo. O deboche crescia, cada voz tentando superar a outra em volume e veneno. Dona Clara, a senhora idosa ao lado de Gilson, franziu a testa e guardou o tricô na bolsa. Que falta de respeito! Coitado do Frei, murmurou ela, mas sua voz se perdeu no caos. O jovem de mochila, que estava mexendo no celular, olhou curioso, mas não se meteu. Gilson segurava o crucifixo com mais firmeza, sentindo o coração apertar pela onda de risos, mas sua calma se manteve inabalável. Eu não vim para incomodar, só para viajar como todos vocês, disse ele, sua voz grave tentando atravessar o tumulto. Bruno cruzou os braços, o sorriso sarcástico crescendo em seu rosto. Viajar com essa cruz ridícula? Aqui não é lugar para teatro religioso. Tira ou sai. Uma adolescente, com fones de ouvido, riu alto. Será que ele vai rezar para não cair? Que mico! Outro passageiro gritou. Tira ele daí, Bruno. Esse cara é um atraso. A humilhação estava tomando forma, e alguns passageiros bateram palmas para o comissário, incentivando-o. Fora, fanático! Ecoou de uma fileira distante. Vai rezar na igreja, não aqui! Gritou um homem com sotaque carregado. Uma mãe com uma criança no colo balançou a cabeça e sussurrou para o marido. Que grosseria! Ele não fez nada. Um senhor de barba grisalha na janela oposta murmurou. Deixa o Frei em paz. Que mal tem? No entanto, as vozes de apoio eram abafadas pelo barulho dos deboches. Bruno deu um passo à frente, apontando para o corredor com autoridade. Última chance, Frei. Tira essa cruz ou vou chamar a segurança para te tirar antes de decolarmos. Escolhe. Gilson olhou para o comissário com os olhos castanhos cheios de uma tristeza serena, mas sem medo. Eu não tiro minha fé por ninguém, meu filho. Faça o que achar que deve, respondeu ele, a voz firme como uma rocha, mas gentil como quem ainda acredita no melhor das pessoas. Os risos aumentaram, e os comentários paralelos viraram um turbilhão de zombarias. Olha o santo, acha que manda aqui. Expulsa logo Bruno. Esse cara é louco.
A tensão subia. O avião ainda parado na pista. Os motores ronronando como se esperassem o desfecho. Dona Clara segurou o braço do Frei, sussurrando. Não liga para eles, o Senhor é de Deus. Ele sorriu para ela, agradecido. Mas o peso das palavras cortava fundo. Na última fileira da cabine, Senhor Manuel permanecia em silêncio, com o boné surrado cobrindo parte do rosto. O dono da companhia, um senhor humilde de 70 anos, viajava incógnito, misturado entre os passageiros, mas seus olhos brilhavam ao reconhecer Gilson. Ele se lembrou de uma noite anos atrás, quando perdeu tudo. Seu negócio falindo, a família desmoronando, até que Gilson, um frei desconhecido, apareceu à sua porta, rezando por ele, sem pedir nada em troca. Aquela oração o levantou, deu-lhe força para reconstruir sua vida e fundar a companhia aérea que agora estava crescendo. Manuel apertou as mãos no assento, o peito apertado ao ver o homem que o salvara sendo humilhado. Ele sabia que não ficaria calado por muito tempo. O interior do avião vibrava com o ronco dos motores, mas o som parecia pequeno diante do tumulto na cabine. Gilson, sentado na janela 12A, segurava o crucifixo com as duas mãos, a madeira áspera contra os dedos, enquanto os deboches dos passageiros ecoavam como trovões. Bruno, o comissário arrogante, estava diante dele, com seu uniforme impecável, o sorriso sarcástico fixo no rosto. Você ouviu, Frei? Tira essa cruz agora ou sai do meu voo. Não vou repetir, bradou ele, apontando para o corredor com um gesto teatral. A humilhação atingia seu ápice, e a tensão fazia o ar parecer mais denso, quase palpável. Os passageiros inflamados não deixavam o couro morrer. Expulsa ele, Bruno. Fanático, não tem lugar aqui, gritou o homem de terno da fileira à frente, batendo a mão no encosto. A mulher de meia-idade ao lado riu alto. Vai benzer a turbina com essa cruz ridícula. Sai daí. O rapaz de boné atrás se inclinou para a frente e disse. Que mico. Parece um palhaço de igreja. Comentários paralelos cortavam o ar como facas. Tira esse louco antes que ele reze e o avião caia. Olha o tamanho dessa coisa. É um peso morto. Dona Clara, a senhora idosa ao lado de Gilson, segurava o tricô com força, os olhos marejados. Que vergonha! Que falta de coração! Sussurrou ela, mas sua voz era um fio no meio da tempestade de risos e vaias. Gilson manteve o olhar firme em Bruno, sua serenidade um contraste com o caos ao redor. Eu não vim para brigar, meu filho. Essa cruz é minha fé. Não sai de mim, disse ele, sua voz grave atravessando o tumulto. O ambiente no avião estava tenso, o burburinho crescente ecoava, até que Bruno, com um suspiro exasperado, deixou de lado o sarcasmo e se irritou. Segurança, vem tirar esse fanático daqui. Ele sinalizou para o rádio no cinto, e logo os gritos de apoio começaram a explodir. A adolescente de fone, rindo, disparou. Vai rezar na pista, seu doido. O homem de sotaque carregado, impaciente, gritou. Tira ele logo, ninguém aguenta mais esse atraso. Outros, como a mãe com a criança e o senhor de barba grisalha, balançavam a cabeça, mas o coro das provocações dominava. No fundo da cabine, senhor Manuel, dono da companhia, sentiu o sangue ferver. Ele retirou o boné surrado, revelando seus cabelos brancos, com o corpo fraco, se levantou da última fileira. Anos atrás, em uma noite de desespero, quando a falência o havia levado ao fundo do poço, e a família se desfazia, foi Gilson quem apareceu, um frei desconhecido, rezando por ele sob um poste quebrado. Aquelas palavras de oração o salvaram e lhe deram forças para reconstruir sua vida e fundar a companhia aérea que agora voava alto. Ao ver Gilson sendo humilhado, Manuel não aguentou mais ficar calado. Ele avançou pelo corredor, sua voz rouca cortando o tumulto. Chega com isso, Bruno. Esse homem não sai deste avião. Surpreso, Bruno se virou, enquanto os passageiros, confusos, pararam por um momento. Quem é você para mandar aqui? Desafiou Bruno. Manuel respirou fundo, com os olhos brilhando. Sou Manuel Albuquerque, dono dessa companhia, e esse frei fica onde está. A revelação caiu como um raio, e os passageiros ficaram em silêncio, incrédulos.
Bruno recuou, gaguejando. Senhor Manuel, eu não sabia. Manuel se aproximou de Gilson, com a mão trêmula pousando em seu ombro. Esse homem me salvou quando eu não tinha nada. Ele rezou por mim numa noite que jamais vou esquecer, e hoje ele é meu passageiro. Ninguém o tocará. Gilson olhou para Manuel, surpreso e grato. Manuel, é você mesmo? Perguntou em voz baixa. Manuel assentiu, emocionado. Sim, Frei, você me levantou e agora eu levanto o Senhor. Alguns passageiros, que minutos antes zombavam, agora baixavam a cabeça, envergonhados. O homem de terno, que havia gritado para expulsar Gilson, abaixou os olhos, e a mulher de meia-idade que zombara da cruz, cobriu a boca, envergonhada. O rapaz de boné, que o chamara de fanático, tirou o boné, pensativo, enquanto Bruno, surpreso, tentava se justificar. Eu só estava seguindo as regras, achei que ele estava fora de lugar. Manuel olhou com firmeza, sem crueldade, e respondeu: Regras? Você humilhou um homem que não fez nada além de ser quem é. Isso não é regra, é falta de alma. Bruno baixou a cabeça, o uniforme agora pequeno diante da repreensão. O silêncio tomou conta da cabine. Gilson, então, pediu calma. Não guardo mágoa. Quem me guia não me deixa cair por palavras. E foi nesse momento que Dona Clara, a senhora idosa ao lado de Gilson, se levantou, com a voz trêmula, mas firme, disse: Eu vi as lives dele. Ele reza por quem não tem mais ninguém. Vocês riram de um homem que salva vidas. O jovem com mochila, que até então não se metia, também falou, com os olhos arregalados: É verdade. Minha mãe vê ele toda noite. Ela estava deprimida, e as orações dele a ajudaram. A mãe com a criança no colo murmurou: Meu filho teve febre alta uma vez. Pedi nas lives dele, e ele melhorou na mesma semana. A cabine, antes dividida, agora parecia unida em respeito. Uma luz suave, como névoa, envolvia Gilson e o crucifixo que ele segurava com serenidade. A tensão foi quebrada por um movimento inesperado. O homem de terno, arrependido, se levantou e caminhou até Gilson, caindo de joelhos no corredor, com lágrimas nos olhos. Frei, me perdoa. Eu fui um idiota. A mulher de meia-idade, com as mãos trêmulas, também pediu perdão. Eu ri de você, como se fosse nada. Me perdoa. O rapaz de boné, jogando o boné no assento, se aproximou, também pedindo desculpas. Até Bruno, com o orgulho desmoronando, se aproximou, os olhos marejados, e confessou: Frei, eu fui o pior de todos. Te humilhei na frente deles. Não sei como me perdoar. Gilson, com um sorriso tranquilo, colocou a mão no ombro dele e respondeu: Meu filho, Deus perdoa quem se arrepende. Levanta, não precisa se ajoelhar para mim. A adolescente de fone, com o rosto banhado em lágrimas, também pediu desculpas. Um por um, os passageiros que zombaram se aproximaram, pedindo perdão. Manuel, observando tudo, falou para a cabine: Esse homem é bem-vindo em qualquer voo meu. Quem não respeitar ele, não voa comigo. A tensão se dissolveu, e a cabine se encheu de uma emoção compartilhada. Gilson, com a voz grave, disse: Vamos rezar juntos, quem quiser. E a maioria se juntou, até os que nunca haviam rezado. A oração simples encheu o avião com uma paz inesperada. O piloto, que ouvirá tudo pelo interfone, anunciou: Vamos decolar, pessoal, e com bênção a bordo. O avião ganhou velocidade, e os motores roncaram enquanto Gilson olhava pela janela, o crucifixo brilhando suavemente à luz do sol que entrava. Ele não viera para ser herói, mas naquele voo, Deus usou aquele momento para ensinar que a fé, mesmo humilhada, nunca se dobra. Ao final do voo, Bruno, com o olhar transformado, serviu café com respeito. A mulher de meia-idade pediu uma foto com Gilson, o homem de terno ofereceu ajuda para uma missa em Recife, e o jovem de boné prometeu assistir às lives. Quando o avião pousou, os passageiros aplaudiram Gilson, e o coro de obrigado Frei ecoou pela cabine. Manuel, com um sorriso de gratidão, abraçou Gilson na saída, dizendo: Você me salvou de novo, Frei.
Gilson, com humildade, respondeu. Foi ele, Manuel, não eu. A história se espalhou rapidamente, e o vídeo do momento viralizou. Em Aparecida, Gilson pendurou uma foto do avião ao lado do crucifixo, rezando na live seguinte: Deus usa até um voo para ensinar que nunca devemos rir de quem carrega a luz. E assim, o respeito nasceu onde o deboche morrerá. A cabine, agora vazia, guardava o eco de um milagre simples, mas transformador. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, comente e compartilhe com quem precisa ouvir. Até a próxima!